éter. Essa reação tem uma vantagem. Ela rende bem, porque o haleto de prata que se forma é bastante insolúvel, então ele força muito a reação. A reação rende bem. Agora, tem uma vantagem, tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Você já percebeu, ela só forma éteres simétricos. Um R vai ser o mesmo R de um lado e do outro, consequentemente você tem apenas a formação de éteres simétricos. Para éteres assimétricos, a reação de escolha ainda é a síntese de Williamson. Vamos a um exemplo prático dessa reação? Veja bem, clorometano, cloreto de metila em 2 mols, porque eu vou ter 2 de prata. Então, cada cloro vai sair com cada prata. Eu tenho 2 cloros aqui, 2 pratas aqui, 2 de AgCl. E o que se formou? Se formou um éter simétrico, CH3, OCH3. Como é que eu vou batizar? Metoximetano. É, na verdade, o menor éter possível. E observe, éter simétrico, CH3, OCH3. Metoximetano é o seu nome. Essa reação já explicamos, suas vantagens e desvantagens. Derivado halogenado com óxido de prata úmido. Bom, e agora? O que é esse tal de óxido de prata úmido? Bem, o nome já está dizendo, é óxido de prata molhado. Se você faz isso, você não percebe absolutamente nada. Você coloca o óxido de prata dentro d'água e não nota nenhuma reação apreciável. E não nota mesmo, mas houve. Formou-se AgOH, formou-se hidróxido de prata. Então eu tenho agora um componente completamente novo na reação, que é a hidroxila. A reação vai mudar de rumo. Observe no exemplo. A G2O reagiu com a água, formou 2 de hidróxido de prata. Essa reação é absolutamente pelicular. Ela se forma na superfície mais externa do óxido de prata. Lá dentro continua sendo óxido, mas eu tenho uma película externa de hidróxido e esse hidróxido é reativo. Observe como o RX com o AgOH. AgX, está aqui, perfeito, AgX, te falei que é insolúvel, te falei que precipita, e o que sobra? ROH. Dessa vez, em vez de nós obtermos éter, nós vamos obter álcool. Claro. Vamos ver um exemplo prático para que a gente veja bem a formação do álcool. Vê só. CH3Br, brometo de metila, bromometano, hidróxido de prata, que todo mundo vai continuar chamando de óxido de prata úmido, porque foi assim que ele foi feito. Pegamos o óxido de prata e molhamos para obter a reação pelicular. E a reação pelicular nos deu o componente que precisávamos, que é a hidroxila. Veja só, AgOH, bromo vai sair com a prata. AgBr, composto insolúvel, precipita. Metil combina com a hidroxila, metanol. E não temos éter. Dessa vez temos álcool. Derivado halogenado com gás amoníaco. Gás amoníaco é o nome mais vulgar, vamos dizer assim, da amônia. Claro que você lembra que a amônia é NH3, mas nós vamos fazer uma esperteza. Nós vamos escrever, em vez de NH3, HNH2, porque é esse H que vai participar da substituição. E sobra um grupamento NH2, que eu tenho a certeza que você lembra, que ele forma as aminas. Vamos ao esqueminha da reação. RX, o meu derivado halogenado. Você está vendo como o derivado halogenado é importante? Ele é um reagente fundamental para que a gente possa trabalhar na química. Eles são muito úteis, mas extremamente úteis. Veja só de novo. RX com o NH2H. O que é isso? Amônia, claro. HX vai se formar. O que é HX? Ué, por exemplo, HCl. E aqui eu formei uma amina. Eu tenho aqui RNH2, a amina, e é claro, se formou o HX de produto secundário. Vamos a um exemplo prático? Observe, cloro, metano, cloreto de metila, com amônia. Um dos hidrogênios da amônia reage com o cloro, formação de HCl. CH3NH2
é a amina formada. Amina formada, metanoamina. Também pode se chamar metilamina sem problema. Se você está muito ligado, mas muito ligado mesmo, você percebeu um detalhe. As aminas são básicas. Como toda amina básica, aquele HCl ali, que é um ácido, pode reagir com ela. Pode sim, pode se formar alguma coisa assim. Repara, o H+, vai juntar no NH2. Então vai dar NH3+. CH3NH3+, ligado a um Cl-, cloreto. Cloreto de metilamônio. Um sal de amina, em tudo semelhante ao cloreto de amônio. Cloreto de metilamônio, ou seja, a reação prossegue. Mas isso é muito fácil de você reverter e obter novamente a amina, que é o produto que nos interessa. Ah, professor, este exemplo eu entendi. Podemos ver agora algum exemplo relacionado a sais? Gotinha, eu senti uma ponta de ironia no que você está dizendo. Eu acho que você não aguenta mais exemplo com derivado halogenado, sabia? Mas é uma boa ideia mesmo. Vamos ver que todos os reagentes, se bem pensados, podem trabalhar muito bem. Vamos ver então agora sal de prata de ácido carboxílico com derivado halogenado. É com derivado halogenado ainda, mas ele não é mais a estrela da reação. A estrela é o sal. Observe o esquema. RC-O, se aqui tivesse um H, esse era um ácido, troquei o H pela prata, então eu tenho um sal de prata de um ácido carboxílico. E você lembra o que eu falei? AgX. O que é AgX? Aleto de prata, que é um composto insolúvel, reage bem, força a reação pode ter um excelente rendimento. Então observe como é que eu vou ter uma reação de alto rendimento para obter um éster específico. Repara só, esse R1 vai entrar aqui no lugar da prata, R1 aqui no lugar da prata, RC-O, outro R, eu tenho aqui um éster. E aí, se eu combinar adequadamente o sal de prata e o derivado halogenado, eu monto o éster que eu quiser. E você lembra do depoimento que você viu. Ésteres são flavorizantes, aromatizantes. É mais uma no nosso arsenal de obtenção de ésteres. Vamos a um exemplo? CH3C, então uma cadeia de 2 carbonos, derivada do etanóico, etanoato. Etanoato de prata. E eu vou usar o nosso clorometano, o nosso cloreto de metila. Formação de AgCl, está aqui o AgCl, que se precipita, e a formação do éster. No éster é um etanoato, não era etanoato de prata? Então agora é etanoato de metila. E você obteve um éster da maneira que você quiser. Essa reação nos permite obter, de uma certa maneira, ésteres à moda da casa. Você faz o éster que você precisar. Bem, nossa próxima reação é ácido carboxílico com base alcalina. Ué, ácido com base é a nossa velha reação da química inorgânica, aquela que todo mundo sabe de cor. Ácido mais base dando sal mais água, com a única particularidade que o ácido é um ácido orgânico, consequentemente o sal será um sal orgânico. Mas fora isso, nada de novo. Observe como funciona. RC-OH, está aqui o nosso ácido carboxílico. Alc de alcalino. Alc-OH, por exemplo, NaOH, hidróxido de sódio. Substituição? Sim, claro. Esse hidrogênio vai ser substituído pelo alcalino. Então você vai ter um sal de um ácido orgânico com metal alcalino. Está ele aqui, RC-OO menos e o alcalino mais, por exemplo, um sódio mais, e formou-se água. O hidrogênio do ácido com a hidroxila da base naturalmente formam água. Agora eu quero que você observe uma coisa interessante. Como nós herdamos essa reação da química inorgânica, não há necessidade de desenharmos as fórmulas orgânicas. Se você tem os nomes dos reagentes, e é isso que normalmente aparece em prova, os nomes dos reagentes, você pode, com tranquilidade, fazer os nomes
dos produtos, porque você sabe o que vai dar. Vai dar sal e água. Vamos ao nosso exemplo. Etanóico reagindo com hidróxido de potássio, formando etanoato de potássio e água. Veja, é óbvio, só podia ser isso. Se o ácido era etanóico, ico troca para ato, logo etanóico, etanoato. Falta descobrir etanoato de quê? Naturalmente, etanoato de potássio, uma vez que o hidróxido era hidróxido de potássio. E aí você tem o esquema inteiro da reação. Ácido mais base forneceu sal mais água. Etanóico, etanoato. A base era hidróxido de potássio. Etanoato de potássio mais água, sem problema nenhum. Esterificação e hidrólise é um par de reações que são reversíveis. Observe bem. Eu tenho aqui um ácido e um álcool. Ácido mais álcool, através da esterificação, produzem para a gente o éster e a água. Mas a reação é reversível. O éster, em presença da água, regenera o ácido e o álcool. Então, daqui para cá, a gente chama de esterificação. Daqui para lá, a gente chama de hidrólise. Vamos a um exemplo? Etanóico mais etanol. Então, repara, aqui está o ácido, aqui está o álcool. Etanóico, etanoato. Etanol, etanoato de etila. Está aqui o éster, etanoato de etila. E a formação de água, ou seja, etanoato de etila hidrolisado, entendeu? Reagindo com a água, hidrolisado, regeneram etanóico e etanol. Essa é a forma, digamos, mais industrial da reação. O problema é você controlar o rendimento, obter as condições ótimas para que você tenha a maior quantidade possível do produto desejado. E quem é o produto desejado? Você sabe, é o éster, aromatizante, flavorizante, ou seja, essa reação tem imensa importância industrial. Ácido carboxílico com amônia. Geralmente, as reações com amônia levam o nome genérico de amonólises. Vamos ver então a amonólise de um ácido carboxílico. Está aqui o ácido carboxílico com a amônia. Reação de substituição. Um hidrogênio vai sair. Isso aqui é um ácido, ele sai na forma de H+. Incorpora no NH3, NH4+. Claro, um sal de amônio. Então você tem um sal de um ácido carboxílico, um sal de amônio de um ácido carboxílico. Só que temos uma grande vantagem. Você sabe qual é a grande vantagem? Esses sais se transformam muito rapidamente em amido.